Olha, o governo de São Paulo assina hoje, aliás, daqui a pouco, o maior contrato de concessão de rodovias do país. O projeto prevê 600 quilômetros de duplicação entre Piracicaba e Panorama e um investimento de até 14 bilhões de reais. Para falar mais sobre esse assunto, gentilmente nos atende o vice-governador aqui de São Paulo, Rodrigo Garcia. Tudo bem, governador? Bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes da PAN. É um prazer poder falar com vocês essa manhã de sexta-feira para trazer uma boa notícia para o estado de São Paulo. Afinal de contas, no meio da pandemia, a assinatura desse contrato hoje, logo mais às 11 horas, pelo governador João Dória, dá uma demonstração muito clara de que São Paulo não parou nesse período, sofre como todo o Brasil e o mundo a pandemia, mas procura manter o seu programa de investimentos, e essa rodovia, que tem mais de 1.270 quilômetros, agora passa a concessão privada e a partir já do mês de junho inicia-se grandes obras nas mais variadas regiões de São Paulo, Tiago. E como é que essa concessão vai funcionar, o governador, em relação a pedágios, as melhorias que as empresas têm que fazer? Olha, Tiago, nós fizemos o leilão no mês de janeiro, né? Uma grande celebração na Bolsa de Valores, afinal de contas, um ágio histórico de mais de 7.000% dado pelo Banco Pátria e um fundo grande de investimento soberano de Singapura. Na ocasião, nós comemoramos a concessionária, a empresa que ganhou a concessão, ela deposita hoje nos cofres do Estado mais de R$1 bilhão de outorga e a partir de junho assume 1.270 quilômetros de estradas, dos quais 250 quilômetros era uma concessão feita lá atrás pelo saudoso governador Mário Covas, que venceu agora o prazo de 20 anos de concessão. Fizemos então a incorporação de mais 1.000 quilômetros da malha rodoviária do estado, administrada pelo DR, formando a maior concessão de rodovia do Brasil, 1.270 quilômetros. Essa estrada sai ali da região de Piracicaba, aqui no centro do estado, e vai até o município de Panorama, divisa com Mato Grosso do Sul, um eixo leste-oeste, cortando todo o estado de São Paulo, né? Parte dessa rodovia tem duplicação, no caso ali na região de Piracicaba, São Carlos, mas a grande parte não é duplicada e o contrato prevê 600 quilômetros de duplicação, além de uma série de outras melhorias nessa estrada. Nós conseguimos um desconto no valor do pedágio praticado, em média ele é 23% mais barato do que cobrado hoje na antiga concessão Centrovias, e temos uma grande inovação que é inédita no Brasil, Tiago, que é o desconto do usuário frequente. Quanto mais o usuário usa a rodovia, menor o valor da taxa de pedágio. Então, essa é uma grande inovação que pela primeira vez é feita no Brasil. São Paulo já sai na frente e mostra o caminho para outras concessões do todo o país, e acho que a demonstração de confiança, de assinar um contrato de 14 bilhões de reais de investimentos numa duração de praticamente 30 anos, né? Mostrando confiança, enfim, que as obras de infraestrutura, a segurança jurídica que o governo de São Paulo dá ao investidor é fundamental. Isso sempre foi prioridade aqui no governo João Dória, um governo que reduziu o tamanho da máquina pública em 2019, fechando estatais, fazendo redução do seu custeio e, ao lado disso, buscando parceiros na iniciativa privada. É óbvio que a pandemia deixa um pouco isso relativo, mas nós temos que lembrar, Tiago, que o ano passado o estado de São Paulo cresceu quase 3%. Enquanto o Brasil cresceu 0,9%, dando uma demonstração clara que o caminho para gerar emprego e principalmente agora para a gente sair dessa crise econômica que a pandemia está gerando é buscar investimentos externos, buscar mostrar a confiança de se investir em São Paulo para que a gente dê oportunidade de emprego e renda aos paulistas passando a pandemia. Vice-governador Rodrigo Garcia, pergunta agora de Josias de Souza, que está em Brasília. Josias. Caro vice-governador, muito bom dia. Não há dúvida da importância desse negócio, a importância dessa concessão, mas nós estamos falando de algo que foi celebrado em janeiro. Eu lhe perguntaria, com a pandemia que estamos vivendo agora, o problema do coronavírus, as dificuldades políticas do país, qual é o cenário para o pós-pandemia? Essa atração de investimentos, ela ainda continua sendo uma realidade ou nós estamos vivendo um outro mundo agora? Óbvio que o mundo mudou, Josias. Bom dia para você, mas uma prioridade do governo João Dória no pós-pandemia vai continuar sendo atrair investimentos externos aqui para o estado de São Paulo. Nós não paramos nesse período de pandemia, todo o nosso programa de concessão, ele continua. Nós fizemos audiências públicas virtuais das linhas da CPTM aqui da capital,
do Jardim Zoológico, de outros parques públicos que estão sendo levados à concessão. Faremos audiências públicas do ginásio do Ibirapuera e outros equipamentos, óbvio, aguardando para fazer a licitação no melhor momento da economia. Mas é fundamental mostrar, enfim, que essa pandemia vai passar em algum momento. Hoje todos os governos focados em salvar vidas, em ampliar o atendimento à saúde, mas na sequência a grande preocupação será a volta do emprego, a busca da renda, né? E a atração de investimentos é fundamental. E você só consegue, Josias, atrair investimento quando você gera confiança, segurança jurídica, quando o governo se mostra um bom regulador de serviços públicos, um governo que respeita contratos. E esse, sem dúvida nenhuma, vai ser o grande esforço do governador João Dória para que a gente possa, a partir de São Paulo, ajudar o Brasil a se recuperar economicamente. Pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, vice-governador. Minha pergunta é o seguinte, o senhor disse que foi celebrado em janeiro, né, essa concessão, e é óbvio que o prazo é de 30 anos, então os investidores que venceram estão pensando no longo prazo e apostando, confiando, sem dúvida, no Estado de São Paulo e na estabilidade do governo e a estabilidade jurídica. Mas a pergunta que eu lhe faço é o seguinte, houve alguma tentativa da parte do grupo vencedor de renegociar isso, de pleitear algum tipo de benefício ou de desconto, até porque seria algo natural, né? A pandemia trouxe um fator de incerteza muito grande aí, e várias pessoas estão tendo que rever contratos, né? Acho que seria até alguma coisa natural. Queria só saber se houve essa tentativa ou uma conversa nesse sentido. Como o leilão ocorreu em janeiro, num momento diferente, Rodrigo, da economia brasileira, e o que nós temos hoje diferente, além da pandemia, é a declaração de calamidade pública, que gera efeitos nos contratos em relação à chamada força maior, né? Durante muitos e muitos anos, as últimas cláusulas contratuais têm essa questão da força maior, e a calamidade pública, a pandemia, se enquadra nessa força maior. É óbvio que, se houver algum desequilíbrio por conta da pandemia, ele será feito no futuro e não no presente, né? Porque a concessionária assume agora a partir do dia 1º de junho, isso já estava previsto desde quando nós fizemos o leilão em janeiro. A assunção da concessionária seria a partir de 1º de junho, ela vai entrar com grandes investimentos, são mais de R$1,5 bilhão já nos 2 primeiros anos, criando estruturas de atendimento ao usuário, fazendo melhorias e recapeamentos completos na via, né? E a partir daí, na operação do sistema, nós temos uma agência reguladora, a Artesp, aqui em São Paulo, que tem muito conhecimento e já tradição na regulação de serviços públicos, e nós vamos tratar essa e outras concessões aqui de São Paulo, são mais de 20 rodovias em concessão, com muita responsabilidade, né? Sempre primando pelo interesse público. Mas acho que temos que celebrar, Rodrigo, porque é um investimento de longo prazo, mas sem dúvida nenhuma, no meio de uma pandemia, é uma boa notícia e uma luz de esperança aí no pós-pandemia para que as coisas possam retomar rapidamente. Governador, o nosso tempo infelizmente já está esgotado, peço para o senhor ser breve, claro que não é uma pergunta simples, mas qual é a chance de São Paulo ter lockdown? Olha, Tiago, nós estamos baseando todas as decisões do governador João Dória na ciência, nos dados, na evolução da epidemia, né? E naturalmente é isso que demonstra flexibilização ou endurecimento na quarentena. A quarentena de São Paulo, quando foi pensada pelo governador Dória em março, ela foi muito bem pensada. Ela deixou a atividade econômica essencial funcionando, não mexeu com indústria, com construção civil, tanto é que existe a circulação de pessoas que estão trabalhando e que estão com atividades abertas, né? Se a epidemia evoluir de forma que a gente se preocupe que o sistema de saúde de São Paulo não vá suportar, e é importante lembrar que nós já aumentamos 1.800 leitos de UTI, isso é 3 vezes mais do que a compra nacional de respiradores pelo Ministério da Saúde, só aqui em São Paulo. O Ministério da Saúde anunciou ontem que conseguiu cerca de 480 respiradores em 2 meses. São Paulo já colocou mais de 1.880 em funcionamento, né? Isso é o resultado de nós não termos um colapso. A epidemia cresce em São Paulo, cresce rápido, infelizmente ela deixa as suas vítimas, mas até agora em São Paulo ninguém morreu por falta de atendimento médico. E esse é o foco do governador João Dória. Agora, qualquer indicativo de endurecimento na capital e de eventual flexibilização do interior será acompanhado de uma nota técnica do centro de contingência, que estão 15 médicos epidemiologistas das mais variadas universidades públicas, né? E que dão a segurança que nós estamos acertando nas nossas medidas. Ok, vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, mais uma vez, obrigado, bom trabalho. Um bom dia a todos.